ao que a gente tem hoje. Mas foi eleição direta. Julinha, Carol, mais alguma pergunta? Não. Tranquilo. Então tá. Então o que acontece? E aí o Getúlio Vargas ele vai efetivamente enfrentar essas questões que o governo do Gaspar Dutra já havia trazido. Uma das questões e um grande problema, como a gente falou a respeito do Plano Salt, era o fato de que as empresas que investiam o seu dinheiro aqui, elas pegavam todos os lucros e voltavam com esses lucros para os países de origem. Então, na verdade, essas empresas levavam embora as nossas riquezas, né? Porque aquilo que a gente produzia de riqueza não ficava aqui, ia embora. E aí, o Getúlio Vargas começou a enfrentar isso. O Getúlio Vargas, por exemplo, ele baixou um decreto de lei falando que as empresas só poderiam mandar para o exterior 30% do seu lucro, no máximo, que os outros 70% teriam que ficar no Brasil. Tá? Então, ele começa a enfrentar isso. E aí, né, é óbvio que as pessoas mais ricas, a elite brasileira, não vai gostar disso. Essa elite, com essa campanha de nacionalização, de maior intervenção econômica, essa elite começa a promover uma campanha contra o Getúlio Vargas, usando principalmente a imprensa. E aí o Getúlio Vargas começa a perder, ao pouquinho, parte do apoio que ele tinha para poder governar o Brasil. E aí ele vai perdendo. E aí, com essa perda de apoio, o Getúlio Vargas começa a entrar numa ideia mais radical do trabalhismo. Ele começa a se aproximar de vez dos mais pobres, começa a se aproximar de vez dos trabalhadores. E uma das coisas que ele fez para poder mostrar essa aproximação foi quando ele se aproxima e convida para ser o seu ministro de Trabalho, o Jango, o João Goulart. Por que o João Goulart era um problema? Porque o João Goulart ele já tinha feito vários textos, vários artigos em jornal defendendo o socialismo, defendendo o comunismo, e isso era muito mal visto na época, né? Mas aí o Getúlio Vargas vai e nomeia o João Goulart. E aí o Getúlio Vargas começa efetivamente a ter sérios problemas. Por exemplo, gente, olha que doideira. O Getúlio Vargas queria, na época, o João Goulart queria, na época, dar um pequeno aumento de salário mínimo para os trabalhadores. Um pequeno aumento de 100%. Era só isso que o João Goulart queria. Então, era meio que se a gente pegasse o salário mínimo hoje, de R$ 1.100, mais ou menos, e falasse que a partir daquela data, nenhum trabalhador no Brasil poderia receber menos do que R$ 2.200. Ah, isso é bacana? Ah, eu como um cara mais de esquerda, acho mó legal. Todo mundo vai ganhar mais dinheiro, os pobres vão ter um salário melhor e vão viver com mais dignidade. Legal, mas alguém paga essa conta. Quem que vai pagar essa conta? São os empresários, né? Isso pode gerar demissão em massa. Então, assim, não é simples dar um aumento de salário mínimo. E isso preocupou muito as elites da época. Quer dizer, como assim? Como é que vai aumentar em 100% o salário mínimo? Quem que vai pagar essa conta? Então, essas notícias que foram surgindo e essas propostas foram aumentando ainda mais a oposição ao Vargas, até que ele vai e toma duas medidas contraditórias. A primeira medida que ele toma é demitir o João Goulart. Ele vai ser pressionado e manda o João Goulart embora. Só que aí, no dia 1º de maio, ele vai e concede o 100% de aumento do salário mínimo. E aí, quando ele faz isso, meninas, o pouco de apoio que ele tinha dos mais ricos acabou ali. O pouco de apoio que ele tinha da imprensa termina ali também. E aí o Getúlio Vargas começa a sofrer uma oposição sistemática. E aí vai surgir uma figura histórica que ela foi muito importante na história do Brasil. É um cara até que eu não gosto muito, quando a gente estuda a história dele, a gente vê que ele é até um cara meio sem princípios, mas ele foi importante, porque ele foi uma voz de oposição, tanto ao Getúlio Vargas, uma voz muito forte de oposição ao Vargas, mas também foi uma voz muito forte de oposição ao JK, anos depois, que é o jornalista Carlos Lacerda. Esse jornalista, anos depois, descobriu-se que ele foi pago pela UDN, que é a União Democrática Nacional,
oposição ao Vargas para poder fazer campanha contra o Getúlio Vargas. Não que ele estivesse falando mentira ali, não. Poderia até estar falando verdade. Só que ele foi financiado para aquilo ali, né? E aí ele ganhou tanto dinheiro que ele conseguiu, inclusive, abrir um jornal de propriedade dele. E aí a oposição que ele fazia ao Vargas foi ficando cada vez maior, até que, um belo dia, na rua Toneleiro do Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda estava com 2 generais do Exército, eu acho, ou da polícia, e ele acabou sofrendo uma tentativa de assassinato. Tempos depois, descobriu-se que... Melhor, descobriu-se não, né? O maior suspeito dessa tentativa de assassinato ao Carlos Lacerda foi o Gregório Fortunato. O Gregório Fortunato era o Anjo Negro. Anjo Negro ganhou esse apelido porque ele era um dos seguranças do Vargas, o responsável pela segurança do Getúlio Vargas. E aí, né, isso acabou de jogar uma pá de cal do governo Vargas. Ora, como assim? Ele está querendo calar as críticas a ele, matando? E aí a oposição foi se intensificando cada vez mais. As pessoas passaram a exigir a renúncia do Getúlio Vargas, só que o Vargas não vai renunciar. O Vargas, ele vai tomar uma medida extrema que vai entrar para a história, que ele vai, né, cometer o ato de suicídio, dando um tiro no próprio peito, mas aí ele vai se perpetuar no imaginário popular efetivamente como o pai dos pobres. Um cara que foi perseguido pelos mais ricos para não dar benefício aos mais pobres. E ele chega nessa parte, né, o que faz essa mudança de ideia do Vargas, até porque, assim, né, nessa época, a população também estava com o pé atrás do Vargas. Só que quando o Getúlio Vargas ele comete esse ato extremo, acaba que, e a carta que ele deixa, acaba que a população ela vira a cabeça dela. O Getúlio Vargas diz, digamos assim, um presidente que estava sofrendo oposição, ele volta a ser amado. E ele volta a ser tanto amado, por exemplo, que a população ela se voltou contra os opositores do Vargas. Para vocês terem ideia, a população brasileira, uma parte da população brasileira, né, alguns manifestantes, eles chegaram, inclusive, a invadir o jornal do Carlos Lacerda e a destruir o jornal dele, culpando o Carlos Lacerda pela morte. Boa parte da população brasileira passou a atacar os opositores do Getúlio Vargas. Tudo isso por causa dessa carta, que eu até peguei aqui alguns trechos, né, que ele fala. E, assim, esses aqui são os principais trechos que eu achei. Ele fala o seguinte: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Então, ele está falando o seguinte: depois de anos dessas empresas tirando os recursos do Brasil, eu fiz uma revolução, eu nacionalizei tudo e venci. E aí ele fala isso: iniciei o trabalho de libertação e instaurei a liberdade social. Tive de renunciar, que é quando ele renunciou antes da posse do Gaspar Dutra. No entanto, voltei nos braços do povo, isso é, eleito. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários, que é aquela lei que eu falei, no máximo 30%, foi barrada no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Então, quer dizer, contra o aumento do salário mínimo, ele acha que está sendo vítima de uma campanha de ódio. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo,
tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, as calúnias não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E aí, a última frase, que é a frase mais famosa, né? Saio da vida para entrar na história. E foi isso que efetivamente Getúlio Vargas fez. Júlia, eu sou igual a você. Eu acho o Getulhão um bobão. Sou igual a você, Júlia. Mas esse ato final dele foi heróico. Não, não é que eu desgosto dele, não. Acho ele muito maneiro, acho muito interessante estudar ele e tal. Só que pra mim ele foi muito marketing, sabe? Ele Sim. muito, sei lá, muito paspalhão, gosta muito de um foco. Até a morte dele foi o marketing, né, Júlia? Olha que carta linda. Exatamente. Olha que carta maravilhosa. Ele conseguiu transformar a morte dele em algo completamente que virou notícia. E acabou que mudou o pensamento da população. Foi uma loucura isso. Ele literalmente fez tudo certinho dentro da cabeça dele e deu certo. Tanto deu certo que olha só o que eu vou compartilhar com vocês agora. Só um minutinho. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora as repercussões, tem imagens, né, das repercussões da morte do Getúlio. Olha só o que virou esse país. Depois da morte, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para ele. Depois de 64 horas de estação, a cidade já repousava, cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo corações de pais. Era mesmo a vida do presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos, pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto de Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua verdadeira cidade. O cortejo fúnebre avançava lentamente. Pelo acompanhamento, pelo pulso, pela emoção, constituiu um acontecimento único na história do país. Em todo o trajeto, dezenas de milhares de pessoas choraram o último adeus àquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política. Sepultamento em São Borja foi doloroso para todo o país. Getúlio Vargas morreu sacrificado pelos interesses internacionais contrários à emancipação econômica do Brasil e por grupos nacionais revoltados com o regime de justiça social por ele instituído para amparar os pobres e humildes. Jango jurou continuar a sua obra. Então, meninas, esse videozinho eu mostrei para vocês, é só para vocês terem ideia disso que a Júlia acabou de falar. O Getúlio ele conseguiu transformar a morte dele num ato midiático, né? Quer dizer, com a carta de testamento dele, ele acaba que ele muda, em grande parte, a cabeça da população. E aí, o que vai acontecer? Todas as eleições, até a época da ditadura militar, elas vão ser marcadas ainda pelo Getúlio Vargas. E eu vou um pouquinho mais longe.
não só as eleições até a ditadura militar, eu estou falando das eleições para a presidência, né? Mas quando a gente pega as eleições para governadores de estado durante a ditadura, o varguismo ainda era presente. Tão presente que teve um governador no Rio de Janeiro que ficou anos governando o Rio de Janeiro, que foi o Leonel Brizola, devido a essa herança do Getúlio. Tá? Então, assim, esse ato extremo do Getúlio, quer dizer, eu estou sendo perseguido, as potências estrangeiras não querem me deixar dar a independência ao povo brasileiro, esse discurso colou, esse discurso deu certo. E deu tão certo que ficou marcado na história do país. Ficou tão marcado que, vamos lembrar, que quando a Petrobras descobriu o tal do pré-sal, não me façam perguntas que eu não sei nem o que é, que eu acho que é achar petróleo ainda mais fundo do que eles já achavam, para mim é isso, mas quando descobriu-se o pré-sal, o Lula, que era o presidente da época, ele fez a mesma foto que o Getúlio Vargas fez na criação da Petrobras, com a mão preta de petróleo. Né? Então, quer dizer, é para a gente poder ter ideia de como que o Getúlio ele conseguiu marcar a política brasileira por muitos anos. Né? E aí vai acontecer o quê? Quando o Getúlio Vargas ele comete esse ato extremo, né, de tirar da própria vida, quem assume a presidência da República é o Café Filho. E aí, que era o vice do Vargas. E aí o Café Filho ele vai nomear um ministério com membros da UDN, que era a oposição do Vargas. E isso acaba que aumenta ainda mais, né, a agitação social do Brasil. Quer dizer, o povo estava bravo com a galera da UDN, porque o povo também responsabilizou a UDN pelo ato do Vargas. E aí o vice-presidente pega a galera da UDN e joga para dentro do governo. Então, isso aumenta ainda mais a instabilidade do Brasil, né? Só que o Café Filho, ele continua governando, marca as eleições, e aí nas eleições para a presidência, quem é eleito é o JK, o Juscelino Kubitschek. E o Jango, o João Goulart, vai ser eleito vice-presidente da República. Olha que doideira. O JK e o Jango são eleitos. Só que isso gerou um incômodo muito grande. Por quê? As elites continuavam achando que o JK e o Jango eles seriam nada mais do que uma continuação para o governo do Getúlio Vargas. Né? E aí algumas pessoas chegaram, inclusive, como os militares, como a UDN, como o Carlos Lacerda, a tentar fazer com que o Café Filho, o vice-presidente do Vargas, ele não deixasse o JK assumir o poder, que ele continuasse governando, porque eles eram contrários a essa questão do JK assumir o poder. Mas aí vai acontecer o quê? O ministro da Guerra do Brasil, o Marechal Lott, que era um cara muito importante dentro do Exército, ele reconhece a vitória do JK e do Jango e defende, inclusive, que eles assumam imediatamente o poder. E aí o Café Filho ficou nessa. O que eu vou fazer? Eu reconheço o resultado? Eu não reconheço o resultado? Juntando isso tudo, o Café Filho tem um ataque cardíaco, ele não morre, mas ele acaba deixando a presidência da República. Quando o Café Filho se afasta, quem assume a presidência era o presidente da Câmara, o Carlos Luiz. E o Carlos Luiz ele vai começar a se contrapor ao Marechal Lott. O Marechal Lott, que é o ministro da Guerra, ele vai, se demite e passa a fazer uma campanha contra o Carlos Luiz. E aí, depois disso tudo, dessa confusão toda, o Carlos Luiz sai e aí quem assume a presidência é o próximo da linha sucessória. O Carlos Luiz, ele assumiu por quê? Porque o presidente quase morreu, teve um ataque cardíaco, ele era o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não pode mais governar, quem vai assumir é o presidente do Senado, né? Que era o Nereu Ramos, aquele carinha da foto lá. E aí, o Nereu Ramos, ele assume o governo por 3 dias. E nesses 3 dias, ele, como presidente do Senado, ele vai e garante a posse do presidente Juscelino Kubitschek. Ele, o Nereu Ramos, como presidente do Senado e apoiado pelo Marechal Lott e por grande parte do Exército, ele garante a posse do JK. E aí o Brasil entra num novo período, um período mais marcado por aquilo que a gente pode chamar de desenvolvimentismo, que o JK ele é um desenvolvimentista, ele faz muitas e muitas obras. Certo? Meninas, é mais ou menos isso. Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Podem me xingar, podem falar. Nada?
Pra mim tá tranquilo, Rodrigo. Tranquilo, moça do Democrata? Também. E você, de Aham. Niterói? Carioca? Ah, você falou carioca? Nossa, eu entendi Isabela. Moça de Niterói. Ah, moça de. Ó, pior ainda. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Não, tem uma coisa que eu quero saber, sim. Nesse último governo de Vargas, o mais importante é a gente saber do nacionalismo e da Petrobras, né? Sim. O negócio da melhoria dos trabalhadores não teve nenhuma significativa, não, né? Porque ele não conseguiu, né? O negócio dos 100%. Não, não, não. Até porque, assim, a época que os trabalhadores mais ganharam com Getúlio foi no período anterior, né? Naquele período ditatorial com a CLT. Nesse novo governo não teve muitos benefícios, não. Ah, então tá bom. Então é Petrobras e nacionalismo. Isso. É muito importante, Julinha, a gente lembrar dessa questão do nacionalismo para fazer um contraponto com o liberalismo do Gaspar Dutra, tá? Tá, Isso tá que é bom. muito Ele importante a gente quis, não esquecer, tá? ele quis desfazer meio que os negócios que o Dutra fez, que era privatizar, colocar tudo no exterior, né? Isso, exatamente, exatamente isso, Beleza. Beleza. tá? Belinha, minha vizinha, e você? Tá de boa. Tá de boa? Então tá. Uhum. Olha só, eu hoje vou estar postando para vocês então o vídeo da Guerra Fria, tá? Beleza. E aí semana que vem a gente se encontra novamente. Eu vou estar morrendo de saudade, especialmente da Júlia, que está longe da gente, né, Carol? Abandonou a gente aqui. Abandonou a gente. Olha, Abandonei não, eu vou voltar. tudo bem. Mas aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, eu vou alugar uma van e nós vamos todos visitar a Júlia, assim que acabar a pandemia. Pode ter certeza que eu vou estar lembrando de vocês aqui. Pô, é muito chato, sol, praia, sabe? Carioca. Nossa, eu prefiro Vai te Rio fuder, Júlia. Paraibuna. Ela é insuportável, né, Carol? Nossa senhora, tá se achando. Eu tô zoando. Meninas, obrigado pela atenção. Um grande beijo para vocês, viu? Desculpe qualquer coisa. E é isso, Rodrigo. Obrigada a você. Obrigada. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.